Uma boa noite a todos, uma alegria estarmos novamente aí ao vivo pelas nossas redes sociais, aqui pelo Instagram, onde teremos aí uma live mais do que especial, assim como todas as lives, têm sido lives muito especial e eu acredito que você vai gostar muito da live de hoje, a live com a ministra Damaris Alves. Uma boa noite para todos. Como que está o som aí? O pessoal que puder já comentar, dizendo como que está o som, se está tudo ok. E vamos aguardar enquanto a ministra acessa as nossas redes sociais para que a gente possa dar início a essa live. E vamos tratar aqui de muitos temas, uma live extremamente voltada aí para também a valorização, a defesa da vida. E eu quero convidar você, é muito importante que você participe, escute tudo aquilo que a ministra vai estar colocando com relação aos temas que nós vamos estar abordando aqui. E o seu trabalho também. Para mim, é claro, eu já acompanho isso na Câmara dos Deputados, o trabalho que a ministra tem realizado, feito, nós acompanhamos de perto, participamos desse trabalho com sugestões, com ideias, mas é claro que para muitos talvez ainda não tenham conhecimento de todas as ações, de tudo aquilo que o Ministério de Direitos Humanos, Família e da Mulher tem desenvolvido e realizado no nosso país. Então, hoje nós teremos a honra, a felicidade de ter conosco a ministra Damaris Alves. Nós vamos aguardar enquanto ela entra conosco para que ela entre aí na live ao vivo, para que assim a gente possa bater esse papo com a ministra Damaris Alves. E vocês também vão ter a oportunidade aí de fazer a sua pergunta, tirar suas dúvidas, esclarecer também. Vão deixando aí nos comentários, claro que deveremos ter aí muitos comentários, mas talvez nem todos a ministra vai conseguir responder, mas nós vamos tentar trabalhar no sentido de que a ministra possa dar o maior número de respostas possíveis para vocês também. Muito especial essa live, quero desde já agradecer toda a equipe aí do Ministério de Direitos Humanos, Família e Mulher, pelo trabalho, pelo acompanhamento nas pautas lá na Câmara dos Deputados, em especial na Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão da Mulher, por onde passam a maior parte das temáticas relacionadas ao Ministério, das quais eu também sou membro dessas comissões. E a equipe da assessoria ali do Ministério sempre está nos acompanhando, dando suporte também, orientações, então é muito especial. Estamos aguardando aí a ministra entrar ao vivo, enquanto ela não entra ao vivo, a ministra Damaris Alves, para falar sobre a sua pasta, sobre o Ministério, sobre todo o trabalho que está sendo desempenhado desde o início do ano passado, em janeiro do ano passado, e quero desde já agradecer a sua presença também em todas as lives, em todas as nossas lives aí, que você que tem participado conosco dessas transmissões ao vivo. Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família, espero que vocês gostem muito também da live de hoje, deixem seus comentários, com certeza vai ser uma live aí muito especial. Estou aguardando aí a ministra entrar na live, aguardando ela entrar para que a gente possa dar início a essa live com a ministra Damaris Alves. E desde já, você que tiver perguntas aí para fazer para a ministra, pode ir deixando aí nos comentários as perguntas. E dando tempo, né, a gente vai tentar desenvolver aí o máximo de respostas aí possíveis para vocês. Desde 2015 nós temos tido um trabalho, uma atuação aí
muito forte com relação às temáticas que envolvem a defesa da vida, da família. E a ministra Damares Alves, ela ainda não era ministra, fazia o trabalho de assessoria no Senado Federal, e foi lá que nós nos conhecemos, e desde então começamos a desenvolver aí uma parceria no sentido de atuarmos em conjunto, em ações conjuntas, Câmara e Senado, para tentar assim avançar com o maior número de temas possíveis. Entra na live para que a gente possa iniciar. Boa noite, ministra. Oi, deputado, boa noite. Boa noite, que coisa boa falar com você, ministra. Que alegria. É uma alegria estar aqui com você, dividir esse momento precioso aqui no seu espaço. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o meu Paraná. Meu Paraná, tu sabe que eu sou paranaense, né? Com certeza, com certeza. Tive a oportunidade de acompanhá-la, né, ministra, em uma das suas vindas já ao Paraná. E graças a Deus foi muito bem recebida pela população, que te recebeu com muito carinho. Foi muito especial para mim ver o carinho do povo do Paraná pela ministra Damares Alves e também por todo o trabalho que tem desempenhado. Sou meio suspeito de falar, porque eu estava falando aqui, introduzindo a live, ministra, que nós nos conhecemos ainda em 2015, quando eu cheguei à Câmara dos Deputados. A senhora atuava ali no trabalho de assessoria no Senado. Eu fui escolhido o relator do Estatuto da Família e nós fizemos naquele momento iniciou aí não só uma grande amizade, mas nós conseguimos desenvolver um grande trabalho em conjunto, Câmara e Senado, e fizemos aí 4 anos maravilhosos de luta em defesa da vida e da família. E eu digo maravilhoso. Fala a verdade, deputada. A gente apanhou, foi muito junto. Mas eu iria falar justamente isso. Eu digo maravilhosos porque o governo era outro, né? A realidade era outra. Né? Então, a gente passava no corredor, lá vai os 2 fascistas, lembra, deputado? Isso mesmo. Aquele povo que nos chamava de fascista jamais imaginava que hoje eu seria ministra e o senhor seria aí esse parlamentar com tanto destaque, esse parlamentar que cresceu tanto, que o Brasil ama tanto. Dizia assim, esse menino que chegou aí, esse baixo clero, vem aí com essas ideias bobas aí de defender família. E eu ficava, meu Deus, ideia boba de defender família. Esse menino não vai dar nada, daqui a pouco tá caçado. Com essa assessora idiota aí que vive fazendo barulho. Olha aí aonde a assessora idiota chegou, olha aí onde o parlamentar chegou. É verdade. Eleito, reeleito, bem avaliado. E a esperança de muitas famílias. Deputada, é uma honra ser sua parceira. E aí ainda dizia o seguinte... Eles sonham com um país que nunca vão ter. Esse tema família está vencido. Lembra, deputado? Sim, com certeza. Esse tema família está vencido. Esse tema família está batido. Isso não dá voto. Isso não elege. Isso aí é coisa do passado. Qual foi o tema que elegeu o nosso presidente Bolsonaro? Família. Verdade. Com certeza. Bolsonaro não prometeu grandes estradas, não prometeu aeroportos, não prometeu grandes obras. Bolsonaro não tinha programa de televisão, não tinha partido, não tinha dinheiro. Ele falava de uma economia forte, combate à violência e família. Família foi o que decidiu a eleição de 2018. E vou dizer, deputado, é o que vai nortear a política daqui para frente no Brasil. Que bom. Proteção da família. O brasileiro quer ver família protegida, deputado. Não adianta vir inventar coisa, não. Até pode pegar moda aí um tempo, mas o brasileiro depois volta à família. Porque brasileiro é família, deputado. Brasileiro é família. É verdade. Né? Sem sombra de dúvida, né, ministra? Eu também não seria reeleito, né? Era alvo ali de muitos ataques. E fui reeleito, dos deputados reeleitos do Paraná, fui o que mais aumentou o número de votos
aumentei em mais de 40 mil votos da minha primeira votação, e com certeza graças às famílias. As famílias e sem dinheiro, né, deputado? Sem grupo econômico te apoiando, sem dinheiro. E eu era vendedor de roupas, né, ministra? Pois é. Tem gente que não lembra. Eu lembro quando tu foi eleito, lembra, deputado? Aí, perguntando, quem é esse cara que foi eleito? Ninguém sabia quem era. Ninguém sabia. Até a gente que estava no Congresso Nacional, a gente que ficava ali acompanhando os deputados eleitos. Gente, tem um novo aqui que ninguém nunca ouviu falar, que está chegando. Quem é? Nós, assessores, ficávamos, quem é esse Diego? Quem é esse Diego? E aquela preocupação, né? A gente que não te conhecia, que não acompanhou a eleição no Paraná. Será que é mais um que vem aqui para perseguir a família? Quem é esse rapaz? E aí foi aquela surpresa agradável, você veio jovem, com coragem, e a Frente Parlamentar da Família ganhou esse gás, essa motivação, porque você veio jovem, diferente, com ideias extraordinárias, e foi de 2015 para cá, deputado, que a Frente Parlamentar da Família cresceu, virou uma Frente Parlamentar da Família mista, mais atuante, você conseguiu reunir parlamentares de todas as correntes partidárias, de graças a Deus, estados, das religiões, das diferentes religiões, e a gente trabalhou. 2015 foi um ano de muito trabalho, muito trabalho. Lembro que o senador Magno Malta, quando te conheceu, como ele ficou impressionado contigo. Sim. E quanta coisa, aí eu já estava no Senado, fui para o Senado logo depois. Quanta coisa! Você era o nosso elo de ligação com a Câmara, lembra? Sim, com certeza. Com certeza. Você era o elo de ligação do Senado e Câmara, era o senhor, e foi assim, foi uma coisa atrás da outra. Né, e uma pauta foi puxando a outra, né? Aí vem família, vem o combate às drogas, combate à legalização aos jogos de azar, o combate à legalização do aborto, a pedofilia, aí na sequência vem doenças raras, o ensino domiciliar, aí depois vem o bullying. Meu Deus, era uma pauta atrás da outra. Aí depois vem aquela pauta delicada que o senhor ajudou tanto, o suicídio. Sim, a automutilação, tudo temas que estavam abandonados, lembra, deputado? Com certeza, e tudo volta para a família, né, ministra? Família. E naquele momento a gente celebrava muito cada vitória, porque o governo era outro e era totalmente contra tudo aquilo que nós, no âmbito do legislativo, a gente defendia. E agora, eu tenho dito, ministro, para todo mundo que me pergunta aqui no Paraná, como que está sendo agora, Diego? Eu respondo assim para as pessoas, olha, tudo aquilo que nós sonhávamos, que eu sonhei no primeiro mandato, agora a gente consegue sentar com os ministros, propor, fazer a sugestão, ver aquilo se transformando em política pública, ver aquilo se transformando em ações dentro dos ministérios, e graças a Deus, né, ministra, o presidente Bolsonaro respondendo essa que eu considero uma das principais pautas, que é a defesa da família, ele, então, deixa o Ministério de Direitos Humanos ainda mais forte, Ministério de Direitos Humanos, Mulher e Família, né, criando uma secretaria especial para tratar só da temática de família. E faz a indicação e a escolha do seu nome, e a senhora, como eu disse no início, né, graças a Deus, tem sido ovacionada em todos os estados, em todos os lugares que tem ido, porque tem colocado o dedo na ferida e tem feito e mostrado para a sociedade, para a população, aquilo que ninguém antes teve coragem de mostrar, né? Então, primeiro, ministra, eu queria que a senhora falasse também desse sonho que nós estamos vivendo agora, que é de ter um ministério com inúmeras secretarias, com inúmeras pastas, com diversas temáticas diferentes, mas todas elas voltam para o mesmo tema, que é a valorização da família e da vida, né, ministra? Vamos esclarecer uma coisa aqui, talvez as pessoas não entendam. Parlamentares como o deputado Diego, que quando chega na Câmara, pelos grandões era classificado parlamentar de baixo clero. Lembra, deputado? Sim. Tinha aquela classificação no passado. Parlamentar de alto clero e baixo clero. Alto clero, gente, eram os manda-chuva de partido,
que fazia as grandes negociatas. Sim. Baixo clero era o parlamentar novo que chegava, que ninguém conhecia. Era isso. Não era deputado incompetente, não. Era deputado que não tinha grupos envolvidos. Sim. Aí eu quero dizer para vocês que eu sempre trabalhei com deputados de baixo clero. Deputados que não tinham esquema, que não tinha poder, poderosos em volta dele. Esses deputados, para serem atendidos por um ministro no passado, lembra, deputado? A assessoria pedia, mandava um ofício, ficava, às vezes, eu me lembro que eu tinha deputados, isso me incomodava, eu fui chefe de gabinete de muitos parlamentares, a gente mandava um ofício, ficava 4 meses esperando uma resposta de um ministro para atender um parlamentar. Lembra disso, deputado? É verdade, é verdade. E a gente ficava assim, meu Deus, ai, se a gente tivesse um ministro que nos atendesse só porque a gente defende família. É verdade. Aí eles olhavam assim, esse parlamentar aqui só pensa em criança, em família. Era muito complicado. E a gente sonhava com esse Ministério da Família. E a gente vivia pedindo aos presidentes da República que criassem um Ministério da Família. E todo mundo achava assim, para que Ministério da Família? Eu lembro que desde 96 os parlamentares mandavam requerimentos e indicações para o Executivo para que se pensasse ou numa Secretaria Nacional da Família, uma diretoria, uma coordenação ou um ministério, que em outros países do mundo já tem. O Brasil não é o único que tem Ministério da Família. E ninguém dava bola. E a gente sonhava com isso. Aí hoje a gente tem aí, e as pessoas que riam, imagina, isso nunca vai acontecer. E eu chorava, eu ficava triste. Eu sonhava com isso, eu só não sabia que eu seria a primeira ministra da família. Deputado, mesmo aquelas pessoas que não gostam de mim vão ter que se conformar. Eu já entrei na história. Com certeza, com certeza. Queiram, não, eu já entrei na história. Eu sou a primeira ministra da família do Brasil. E aí agora a gente tem esse ministério. O que o presidente Bolsonaro fez? Essas secretarias todas, com exceção a da família, já existiam. Já existia a Secretaria Nacional da Juventude, que estava lá na Presidência da República. A Secretaria Nacional da Mulher, que também estava na Presidência da República. Já tinha do idoso, que estava no Ministério dos Direitos Humanos, da criança, da pessoa com deficiência. Ele pegou essas secretarias todas e juntou no Ministério da Família, porque tudo isso é família. Sim. Então, o nosso ministério é uma junção de várias secretarias e ele criou uma secretaria nova, que é a Secretaria Nacional da Família. Então, a gente tem lá 8 secretarias nacionais e todas com tema ligado à família. E a gente tem a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que é chamada hoje Secretaria Nacional da Proteção Global. E ela tem a ver com família? Claro. É a secretaria que cuida de imigrantes. Então, a gente cuida da família e imigrantes. É a família que cuida do sistema carcerário. Então, a gente cuida da família daquele que está lá no sistema prisional. É a família que cuida, que combate o trabalho escravo. Então, a gente cuida da pessoa que está envolvida, da família daqueles que estão envolvidos com o trabalho escravo. Então, todas as nossas secretarias, elas lidam com o tema família. Só que aí, deputado, é só o nosso ministério que trabalha com família? Não. O presidente Bolsonaro, ele é muito fiel ao que ele promete. Ele chamou todos os ministros e disse o seguinte: todos os ministérios têm que trabalhar com o tema família. Então, a gente vê lá a ministra Tereza na agricultura trabalhando o tema família. De que forma? Ela está cuidando do tema família lá nos assentamentos agrícolas. Sim. Fortalecendo a família lá nos assentamentos. Trabalhando pelo fortalecimento da agricultura familiar. Aí a gente vê lá o ministro da Educação respeitando a família, trazendo material didático de acordo com a família. Aí a gente vê o ministro de Ciência e Tecnologia prestando atenção em tudo que diz respeito à rede social, internet, respeitando a família. Aí a gente vê o Ministério da Cultura
de acordo com o que a família brasileira sonha. Aí, deputada, a gente vê lá o Ministério da Justiça, a classificação indicativa dos programas de televisão e cinema, de acordo com a família. Então, o tema família, ele é abordado em todos os ministérios, em todas as ações do governo Bolsonaro. Quer ver uma coisa? Eu gosto muito de dar esse exemplo. A campanha de amamentação de 2019 do Ministério da Saúde. O que era uma campanha de amamentação no passado? Muito bonita, era uma mãe amamentando. Nesse ano agora de 2019, como é que foi a campanha? Começava assim, o bebê chorava e todo mundo esperava a mãe levantar para amamentar. Não era a mãe que levantava, era o pai que ia lá no berço, pegava o bebê e trazia para a mãe amamentar. É envolver a família na amamentação. Aí tinha a mas nem toda mulher tem um marido, ok. Aí tinha a cena seguinte, o bebê chorava, a avó levantava e trazia o bebê para a mãe. Envolvendo todo mundo no processo da amamentação, porque você é pai, você sabe Sim. que a amamentação envolve toda a família. Com certeza. Então, é dessa forma que o presidente Bolsonaro quer que a família esteja envolvida e seja o foco de toda a política pública brasileira. Ministra, se me permite, o próprio Ministério da Educação, né, que lançou agora os 2 últimos programas, o programa de literacia familiar, olha que né? revolução, e o programa Tempo de Aprender, aonde, ministra, você sabe, foi testemunha disso, acompanhava lá na Câmara dos Deputados, o tempo todo mês chegando denúncias de famílias, olha, meu filho recebeu isso, chegou cartilha tal na escola do meu filho, chegou material tal na escola do meu filho. Agora, ministra, a gente não recebe mais nada disso, muito pelo contrário, o programa Tempo de Aprender, ele está dando a mim, que sou pai, eu com o meu CPF, eu consigo acessar o conteúdo didático de todo o material, tudo que vai ser abordado com o meu filho, eu consigo fazer as videoaulas que os professores estão fazendo e eu posso, com isso, ajudar o meu filho a reforçar aquilo que ele está aprendendo na escola dentro da minha casa. Ou seja, abriu-se, os ministérios se abriram para potencializar a família, para colocar a família, de fato, como protagonista, não é verdade? E as cenas de striptease em escola, lembra, deputado? Nossa! E tem gente que achava que era eu e você que inventava aquela cena. É verdade, não acreditava. A gente estava lá na Câmara trabalhando e no Senado, a gente estava quieto no nosso canto trabalhando. As pessoas pegavam um avião, fretavam ônibus, iam lá no gabinete dele levar. A gente não saía catando essas coisas no Brasil, não. Primeiro que eu não tinha dinheiro para sair andando no Brasil atrás disso. E o deputado tinha que trabalhar. As pessoas nos achavam, não era isso, deputado? É verdade. Batiam na porta, a gente chegava assim, tinha dia que ele chegava terça-feira, as pessoas sentavam no corredor da porta do gabinete dele, esperando ele chegar para entregar imagens, vídeos. Pessoas tiravam do bolso passagem para ir lá entregar lá na frente parlamentar da família. E lá no Senado também. Então, as imagens chegavam. E a gente denunciava, mas a gente era oposição, cortava o microfone do deputado na tribuna. As redes sociais não tinham a força que tem hoje, né, deputado? Com certeza, era outro momento. A mídia não dava bola para ti, nós éramos loucos. Com certeza. Mas, assim, quantas imagens chegavam nas nossas mãos de cenas que erotizavam crianças nas escolas. E muitas vezes, é bom a gente dizer, que a gente não tinha uma cruzada contra professor. Eram os professores que denunciavam para nós. Não é isso, deputado? Com certeza. Porque o sistema obrigava o professor. Os professores pediam socorro para nós. Ai, Damares, doutora Damares, deputado, a gente tem medo de denunciar. Os professores tinham medo de denunciar. Aí, quando surgiu o projeto de lei Escola Sem Partido, e aí os debates começaram a aparecer, aí as imagens eram divulgadas, e o Estatuto da Família, as audiências do Estatuto da Família também, permitiram o senhor mostrar ali, aí a TV Câmara tinha que mostrar,
Audiência pública é aí que o senhor conseguiu, nas audiências públicas, mostrar muita imagem. E a gente, e essas oportunidades foi que conscientizou muito a população. E digo, deputado, a eleição de 2018, nós fomos vitoriosos, mas tudo começou em 2015. É verdade, é verdade. A gente começou lá em 2015, foi lá, as imagens, as denúncias, a gente começou lá em 2015, né? Com certeza. Eu fico imaginando assim, esse pessoal da desconstrução da família nos subestimaram, hein, deputado? Muito, muito. E tudo aquilo... Eles devem ter uma raiva daqueles dois que andavam pelos corredores, o deputado de Baixo Clero e a assessora. Não vai virar nada. Subestimaram e nós... força da família. É verdade, nós conseguimos não só aprovar, né, o Estatuto da Família na comissão especial, com uma margem larga aí de votos, mas conseguimos aprovar inúmeras outras matérias e conseguimos também rejeitar muitos e muitos projetos de lei ruins. Essa é a maior vitória, deputado. Talvez, assim, as pessoas falam, mostre o que vocês aprovaram. Eu acho que a nossa maior vitória foi não deixar aprovar muita coisa. É verdade, é verdade. Derrubar a sessão, adiar a sessão. E conseguimos rejeitar e arquivar vários projetos. Entrar com requerimentos, fazer adiamento de matéria, entrar com emendas, modificar texto. Então, assim, e aí, deputado, a sua equipe técnica, né? Uma coisa que o deputado fez muito bacana, ele chegou e ele se cercou dos melhores, trouxe uma assessoria, e aqui vamos fazer, né, deputado, fazer um elogio ao nosso Francisco, né, ao nosso doutor Francisco, seu assessor e toda a equipe, e aí a gente montou aí a sua assessoria comigo, que era assessora lá do senador, e a gente juntou essa equipe que eu faço questão, deputado, o tempo todo, de falar desses heróis anônimos, que a imprensa não fala deles, que a televisão não mostra, mas é esse exército anônimo que fica ali nos bastidores, trabalhando tanto, esses assessores que trabalham tanto, e que Deus abençoe esses meus colegas. É verdade. E eu digo uma coisa, deputado, eu tenho saudade. Eu tenho saudade do meu time, eu tenho saudade. E assim, eu acho que quando eu deixar de ser ministra, eu não sei se algum deputado vai me dar emprego de novo. aí o rosto é muito conhecido, mas eu tenho uma saudade dos meninos, eu tenho uma saudade do que a gente fazia ali. E a gente fazia acreditando, por amor, acreditando que a gente estava ali por uma missão de proteger a vida, a família. Isso porque a gente está falando de família. Tem o tema da vida ainda, que também é muito precioso para nós, né, deputado? Com certeza, né, ministra? Esse trabalho que exige horas e horas, né, de esforços, de ficar ali no âmbito das comissões, sem comer, sem tomar café, sem janta, às vezes passar o dia todo num debate, numa audiência pública. Então, é algo que, de fato, é para poucos, né? E nós fazíamos de coração. E lá atrás também esse trabalho que a senhora ressaltou agora no final de defesa da vida, tudo começou lá também, né, ministra? A senhora lembra que em 2015 nós tivemos até uma audiência em que a senhora teve um papel fundamental para a promoção dessa audiência lá no Senado Federal para tratar da questão do aborto no caso de crianças com microcefalia por conta do Zika vírus. Então, em 2015 nós tivemos a primeira audiência lá, porque era um tema que estava no auge, né? Era o auge daquele surto, né? Do Zika vírus, e vinha com força, né? Essa militância querendo o aborto no caso de crianças com algum tipo de deficiência. E nós começamos lá naquele momento, aquele enfrentamento, e que foi concluir-se agora, né, ministra? Concluiu-se agora. E aí, deputado, a maratona de ir ao Supremo Tribunal, de bater de porta em porta, de conversar, às vezes os ministros não recebiam, era assessor por assessor de ministro, depois ministro por ministro, fazer o convencimento, aí tinha hora que tinha que falar o senhor,
Mas tinha momento que a gente usava assim, não, agora é hora de uma deputada cadeirante. Aí ia a nossa deputada Rosinha com a cadeira de roda dela, conversar com os ministros. Não, agora tem que ir uma deputada mãe. Aí uma deputada mãe, trazer as associações com crianças com deficiência para conversar. É todo um trabalho, é todo um trabalho. As mães com crianças com microcefalia, elas entravam ali no plenário e diziam, olha, nossas crianças são felizes, não abortem essas crianças. Isso. Então, assim, deputado, quanta luta, né? Quanto trabalho. E às vezes, deputado, as pessoas não entendem. Uma vírgula num texto pode mudar tudo. É verdade. Então, esse trabalho também dos técnicos, dos juristas, de lerem e terem, porque às vezes está lendo o texto e conforme o artigo tal, da lei tal, a gente não lê a lei. Isso. E a gente esquece de ler que lei está se referindo. Aquela lei pode fazer toda uma diferença. Então, era um trabalho, assim, era uma maratona de 24 horas. Eu costumo dizer, deputado, que hoje tá fácil falar da defesa da vida, tá fácil falar de defesa da família. Tá fácil. Porque tá aí, tá tudo pronto. Mas naquele momento, deputado, não era fácil. Nós éramos poucos. Nós éramos poucos, o grupo de assessores era reduzido, de parlamentares. Ninguém queria pagar o mico, lembra? É verdade. Ninguém queria pagar o mico. Com certeza. Então, assim, hoje, muita gente se elegeu com essa bandeira, muita gente nem conhecia a bandeira e viu que estava dando ibope, levantou a bandeira. E lamento, deputado, e aqui sem nenhuma crítica, mas é bom a gente registrar, muitos levantaram essa bandeira na eleição. Sim. E chegando no Congresso, deram as costas para nós, né? Sim, com certeza. Na hora da votação, a gente não pode contar com eles. Na hora... Quantas vezes, deputado, eu estou aí com um assunto delicado, mando um WhatsApp, ligo, deputado, por favor, lá na tribuna, fala isso, me ajuda. Não vejo manifestação alguma. Sim. Não vejo, assim, essa preocupação mesmo com os nossos temas. E lá na eleição, né, falava tanto de compromisso. Aí chegando aí... Quem sabe as pessoas agora que defendem a vida e a família, na próxima eleição, antes de voltar, veja, o que você já fez mesmo para defender a família e a vida humana, né? Não é só que está falando agora na eleição, deixa eu ver aqui seu currículo, deixa eu ver aqui a sua militância lá atrás, né? Gente, inclusive, deputado, que lá no parlamento votava a favor do aborto, deixava a gente triste nas votações da ideologia de gênero. Aí, quando chegou em 2018, viu que o tema estava na moda, porque Bolsonaro estava crescendo na pesquisa, começou a mudar o discurso e enganou os eleitores, né? Mas que na próxima eleição a gente realmente, se a gente quer uma sociedade que cuide de criança, que cuide da família, que proteja a vida, a gente tem mais cuidado aí com o parlamento. Porque o parlamento, deputado, é muito decisivo para que essas lutas todas se firmem no Brasil, para que as políticas públicas aconteçam de verdade no Brasil. Com certeza, é extremamente fundamental. Acho que a sociedade está vendo a importância que tem o parlamento, né, ministra, principalmente nesse momento agora, por inúmeras vezes que o governo ele quer agir, mas o Congresso, através aí dos seus líderes e da própria presidência e da Câmara, e às vezes do Senado também, consegue segurar pautas, temas que são de interesse da sociedade, né? A gente pode até falar aqui claramente, porque não tem por que ficar escondendo, até porque ele já tornou isso público. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, né, que já afirmou por inúmeras vezes que não vai pautar nenhum tema com relação à defesa de vida e da família, enquanto ele for presidente da Câmara. Ou seja, então, tudo isso nós temos que levar em consideração agora, nesse momento, e refletir, sim, valorizar o parlamento brasileiro e valorizar os nossos parlamentares e aqueles que não se escondem, né? Aqueles que não ficam ocultos, escondidos, principalmente nesse momento em que nós não podemos ficar escondidos. Nós temos que colocar a nossa cara a tapa,
nos colocar à disposição, de fato, de atuar em cima dessas bandeiras, dessas causas. Nós não podemos nos esconder e nos omitir. Então, é muito triste, isso é uma realidade, é uma verdade que a senhora está partilhando aqui, colocando para nós, e a gente espera que a sociedade, as pessoas que estão nos acompanhando, acompanhem os parlamentares, cobrem, sigam nas redes sociais, para ver se, de fato, aquilo que ele fala, ele vive, né? Com certeza, quem me acompanha nas redes sociais vê que a gente vive o que fala, né? Então, como dizia uma canção, eu não posso só dizer amém, eu preciso provar com a vida que eu creio. Então, a gente tem que provar com a vida, né? Não só ficar falando. Exatamente. Deputado, e aí a gente percebe agora que nós vamos ter que fazer também uma revisão nas políticas públicas e na legislação, descobrindo os verdadeiros dados no Brasil. Quando eu cheguei lá no Ministério, deputado, a gente começou a abrir algumas caixinhas e a gente começou a ter algumas surpresas. E vamos falar dessas surpresas agora. Está comigo lá no Ministério o Disque 100. E essa semana, deputado, de segunda-feira, foi o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É o 18 de maio, é um dia que todo mundo conhece. Quem é ativista em defesa da infância, como eu sou há anos, a gente espera esse 18 de maio com muita expectativa, porque é o dia que se divulga o relatório do Disque 100. E a gente sempre espera para saber os números do abuso sexual e da violência contra a criança. E coube a mim, este ano, divulgar os dados do Disque 100. Deputado, que tristeza, que tristeza. No ano passado, em 2019, eu divulguei os dados de 2018. Então, assim, era um peso, mas não era como foi esse ano. Por quê? Em 2019, eu divulguei os dados de 2018, não era responsabilidade minha. Mas essa segunda-feira agora, deputado, eu acordei de manhã com o coração muito apreensivo. Por quê? Eu ia divulgar os dados já do momento em que eu era ministra e que a Secretaria da Criança estava comigo e o Disque 100 comigo. Deputado, foi uma angústia muito grande dizer para o Brasil que a denúncia de violência contra a criança cresceu no Brasil. E cresceu da seguinte forma, deputado. O nosso Disque 100, a gente tem que entender também se cresceu a denúncia ou se é porque agora o canal funciona de verdade. Deixa eu fazer aqui um parêntese. Quando a gente assumiu, deputado, o Disque 100, que todo mundo divulgava, as pessoas ficavam 70, 80 minutos no telefone para ser atendido. E tem uma coisa também, deputado, que acontecia que poucas pessoas sabem. Eu não sei se eu te contei. Sabe onde ficava a central do Disque 100? Não, não tenho ideia. Você não tem ideia? Não. Todo mundo achava que ficava lá no Ministério, aqui em Brasília, né? Ficava lá na Bahia, deputado. Meu Deus. Por falar nisso, Bahia, tem alguém escrevendo aqui. Um abraço para a Bahia, minha Bahia. Eu morei em Jequié, Vitória da Conquista, em Feira de Santana. Sou baiana. Tenho aqui, ó, um pouco de Bahia aqui em mim. Mas e paranaense também, deputado, tá? Eu disse que 100, deputado, que não tem importância que um telemarketing fique em qualquer lugar do Brasil. Mas o Disque 100, ele é um serviço muito específico, muito especial. Eu sempre achei que o Disque 100 ficasse ali dentro do meu bloco, do Ministério. Não, ele ficava lá na Bahia. Então, as pessoas ficavam 70 minutos de telefone para ser atendido. O meu primeiro grande desafio quando eu entrei lá foi isso aqui tem que funcionar. E a gente já conseguiu, já em 2019, que a ligação agora é atendida em menos de 30 segundos. Essa é uma marca do nosso governo, a ligação em 30 segundos. E quando chegou o final do ano, que venceu o contrato lá com a empresa, nós conseguimos trazer aqui para Brasília. Agora o Disque 100, a central está aqui. A gente conhece as pessoas que atendem, foram treinadas. Eu vou lá, a gente abraça, a gente treina, cuida deles. Inclusive, a gente tem psicólogos de plantão durante o plantão para cuidar deles, tá? Tem que ser um serviço muito especial.
A gente recebe em torno de 20 mil ligações por dia, deputado. Nossa, é muita coisa. Mas nem toda ligação vira um processo. Tem gente que liga para fazer uma reclamação, para fazer uma pergunta. Dessas ligações que chegaram lá, deputado, nós temos 88 mil processos de violência contra a criança. Nossa. Olha só. 46 mil processos de violência contra idoso, deputado. Nossa, que situação. Por que eu estou falando isso, deputado? Nunca se falou de violência contra idoso no Brasil. Por quê, deputado? Cadê os milhões de reais para combater a violência contra idoso? Sim. Cadê as marchas no Brasil contra a violência contra idoso, deputado? É verdade. Não tem. Deputado, e isso começou a me dar angústia quando eu mostrei ontem para o Brasil que a primeira grande violência do Disque 100 é contra a criança, a segunda contra idoso e a terceira, deputado, sabe qual é? Contra pessoas com deficiência. Olha só. E depois a quarta contra violência contra pessoas que estão presas. E, ministra, acho que é importante destacar também que muitas dessas crianças que nós estamos falando são bebês, não é verdade? Então, quando eu assumi, eu comecei a conversar sobre isso no Brasil, porque lá na Câmara e lá no Senado o senhor nos acompanhou, começaram a chegar as denúncias de estupro de bebês e de recém-nascidos. E eu comecei a falar. Mas as pessoas perguntavam, será que é verdade? Será que é verdade? Verdade, deputado. Inclusive, nós temos um caso aí do Paraná e de Curitiba, de uma criança de 8 dias. Não é estupro só contra bebês, é contra recém-nascidos. E a gente apresentou, agora no dia 18, o relatório, o número de estupro no Brasil contra bebês e recém-nascidos. Deputado, e aí a gente pega o orçamento da União e a gente vê quanto tem de dinheiro para enfrentar a violência contra a criança no Brasil. Quanto tem no Ministério da Cultura, por exemplo, para enfrentar, para filmes sobre violência contra idosos? Quantos filmes o senhor já viu no Brasil de violência contra idoso? Bom, no passado a gente via filme de tudo que a gente não queria ver, menos contra o idoso, né, ministra? Deputado, não vamos entrar em detalhes, mas violência contra pessoas com deficiência não tem no orçamento da União. Idoso. Sabe quanto que é, deputado? Quanto foi em 2019 todo o orçamento da Secretaria Nacional do Idoso no meu ministério? O ano inteiro, para o Brasil inteiro, a Secretaria Nacional do Idoso, R$1 milhão. Nossa, é muito pouco. Quanto era investido no carnaval no Brasil, deputado? Ah, com certeza, muito mais de R$1 milhão. Então, chegou a hora, deputado, da gente fazer uma revisão no orçamento da União. Chegou uma hora, de verdade, é a nossa oportunidade, da gente fazer uma revisão das políticas públicas no Brasil. E chegou uma hora da gente falar com a família brasileira. Se eu chamar uma marcha nacional em defesa da criança, o Dia Nacional do Orgulho da Criança, quantas pessoas eu vou colocar na rua? Dia Nacional do Orgulho do Idoso. Sim. Quantas pessoas eu vou colocar na rua? Nós vamos ter que rever muita coisa no Brasil, deputado. E é a ponta. A criança está negligenciada e o idoso também. Sim. E aí, deputado, quando eu pego o Disque 100, a criança sofrendo violência e o idoso, aí eu vou ver quem é o agressor. Quando eu pego o recorte criança, 80% da violência contra a criança, quem comete? Os pais. Nossa. Quando eu pego a violência contra o idoso, 90% da violência contra os idosos, quem comete? Os filhos. E aí, deputado? Os dados que eu apresentei segunda-feira, cada quadro, cada gráfico que eu apresentei,
dá uma tese de discussão, dá uma tese de doutorado, cada quadro dá uma audiência pública na Câmara, para a gente, para tudo, vamos rever tudo no Brasil. Quer ver, deputado? Na violência sexual contra a criança, a gente trouxe o sexo da criança abusada. Porque não se fala no Brasil, deputado, de meninos abusados sexualmente. Quando se fala de abuso sexual, todo mundo só lembra da menina. Mas nós queremos dizer para o Brasil que o menino também é abusado. Nós vamos ter que falar sobre isso. E aí, no gráfico que nós apresentamos, com o número do Disque 100, escuta só. Até 9 anos de idade, é o mesmo número de meninas e meninos abusados. A partir de 9 anos, o abuso de menino começa a diminuir e de meninas cresce. Por que a partir de 9, 10 anos o abuso de menino diminui? A gente começou a falar e estudar entre nós. O menino começa a ganhar força física. Ele começa a se defender. Sim. Isso merece uma reflexão, deputado. Muito séria. Sim. Então, a gente tem ali algumas informações no relatório que nós apresentamos para a gente fazer uma grande discussão no Brasil sobre a proteção da criança, a proteção do idoso, a proteção da menina, a proteção do menino no Brasil. Isso é família. E esses dados, deputado, não eram tão explorados no passado. Esses dados não eram tão explorados. E a gente precisa fazer uma revisão da política pública no Brasil. E mais do que nunca, eu conto muito com o senhor. Claro. Mas deixa eu voltar só ao número para a gente mudar de assunto. Eu disse para o senhor que o Disque 100 apresentou 88 mil denúncias, procedimentos de violência contra a criança. Aí o senhor pergunta, mas essas 88 mil é tudo violência sexual? Não. Vamos esclarecer aqui. Certo. Das 88 mil, a maior denúncia é negligência. Tá aí, deputado? Mais uma coisa para a gente estudar. A segunda maior denúncia de violência contra a criança é a violência psicológica. A terceira, deputado, violência física. E a quarta é a violência sexual. Então, nós temos 17 mil denúncias de estupro e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Aí o senhor fala, então a violência sexual contra a criança é a quarta violência contra a criança? De denúncia, sim. Mas é possível que na prática não seja a quarta. É Entendi. possível que ela seja a quarta notificada. É possível que na prática ela possa ser a primeira. Mas é porque a negligência o senhor vê. O senhor passa na rua, o senhor vê a criança perdida, abandonada. A violência física, o senhor vê o olho roxo, o braço machucado. Mas a violência sexual a gente não vê. É verdade. Tá entendendo? E a gente vai ter que começar a entender que está tendo uma subnotificação no Brasil da violência sexual. E aí, para a gente encerrar esses números que eu apresentei os números de 2019, mas fiz questão também de apresentar para o Brasil, segunda-feira, deputado, trabalhamos muito os números da violência contra a criança no Disque 100 em março e abril de 2020. Quer saber os números? Claro. Caíram 18%. Olha. É para ficar alegre? Por quê? Caíram 18% a denúncia. Mas a denúncia da violência contra a mulher em março e abril cresceu 55%. E por que da criança caiu, deputado? Porque a criança não denuncia. Sim, ela não tem... E ela está trancada em casa. Sim. A maioria das denúncias da violência contra a criança, deputado, quem faz é o professor na escola, é o cuidador da creche, é o médico, é o pastor, é o padre, é alguém que vê. E a mãe, muitas das vezes, não vai ter coragem, né, ministra, de fazer. E agora a criança não está na escola, não está na creche, a criança não está indo para o médico, a criança está trancada em casa, então diminuiu a denúncia. O que isso está me causando? Pânico.
desespero. Sabe por quê, deputado? Quando acabar a pandemia, o que nós vamos descobrir, deputado? Quando essas crianças começarem a voltar para a escola, o que nós vamos receber na escola, deputado? Com certeza. Crianças aí com pico muito mais agressivas, né, ministra? Muito mais desequilibradas, nervosas, irritadas, impacientes. Porque, deputado, o que acontece? Imagina uma casa de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, com 3 crianças. Os pais aí perdendo o emprego, porque é o que está acontecendo aí, essa pandemia está afetando diretamente a economia. Esse pai nervoso, irritado, a família disfuncional que está aí, porque o senhor sabe que não houve investimento na família nos últimos anos, nós temos muitas famílias disfuncionais. Esse pai irritado, e a criança quer brincar, deputado. Criança quer correr, criança tem energia. Ela começa a correr, brincar dentro de casa, esse pai irritado desconta em quem, deputado? Então, nós estamos muito preocupados, deputado, com aquilo que nós não estamos vendo, que está acontecendo dentro de casa com as crianças. E confesso, deputado, me dói o coração em saber o que nos espera após pandemia. Aí o senhor pergunta, ministra, e o que nós temos que fazer? Hoje, nós temos que apelar para a sociedade. O Estatuto da Criança e Adolescente fala que é dever da família, do Estado e da sociedade proteger criança. E apelar de como, ministra? Se a sociedade vê qualquer ação suspeita, ouvir choros excessivos de crianças apanhando, qualquer ação suspeita que a criança possa estar sofrendo, sendo vítima de um ciclo de violência, liga para nós. Liga no Disque 100. Ah, ministra, mas se a gente ligar, a senhora vai vir aqui, vai prender o pai, e talvez seja só uma dor de barriga. Na dúvida, liga. A gente vai com o nosso corpo técnico aí para tirar dúvida. Talvez essa criança está precisando de socorro, está realmente com dor de barriga, porque o pai não tem um dinheiro para comprar o remédio. A gente vai aí para levar o remédio. Liga para nós. Vamos proteger as crianças no Brasil. Neste momento, deputado, a gente vai precisar contar com o apoio dos vizinhos, da sociedade. Você que mora num condomínio, nós temos no nosso site, deputado, cartazes que as pessoas podem imprimir, coloca no elevador do condomínio, coloca ali na entrada do seu prédio. Você que é empresário e tem motoqueiro que faz entrega, nós temos ali artes para adesivo de capacete, imprime e coloque no capacete dos motoqueiros. Você que tem táxi, imprima, coloca no seu táxi um adesivo, Disque 100. Em caso de violência contra a criança, Disque 100. Você que é padre, pastor, imprima adesivo, entrega para os paróquios, para o pessoal da sua igreja, para os irmãos da igreja. Vambora todo mundo agora proteger criança. Fica aqui um apelo da ministra das Crianças. Eu estou muito preocupada, deputado, com o que a gente vai encontrar depois da pandemia. Com certeza. E essa ligação ela pode salvar a vida dessas crianças, né, ministra? E às vezes a omissão ela pode permitir de que alguma dessas crianças possa, além de todo o sofrimento que já estão passando, passarem por coisas ainda piores, como foi o caso daquele menino que nós acompanhamos de perto, a senhora também foi uma das únicas a falar sobre isso, o caso do menino Juan, né, que foi abafado pela grande imprensa, pela grande mídia, mas que antes de ser assassinado, por aquela dupla de mulheres, antes de ser assassinado, ele já vinha passando por um sofrimento dentro de casa, onde aquelas mulheres queriam impor uma outra sexualidade àquele menino que não aceitava, decapitaram, cortaram o órgão genital dele e depois vieram a tirar a vida dessa criança. Deputado, você sabe que toda vez que me lembro do Juan, eu choro. Eu choro, deputado, porque eu era ministra quando ele morreu. E eu me pergunto, por que eu não cheguei primeiro? Sim. Por que eu não cheguei no Juan?
É uma pergunta que todos nós temos que fazer. Aquela história, e foi aqui em Brasília, aqui do meu lado, deputado. Eu fico assim, gente, no coração do poder, do lado da minha casa, como eu não cheguei naquele menino, deputado? O que me faltou? O que faltou para mim não chegar antes naquele menino? Aquela história incomoda, aquela história não pode ser esquecida, deputado. A memória do Juan tem que nos incomodar, a história de Juan tem que nos incomodar todo dia. A dor que aquele menino sentiu, porque quando ele foi castrado, deputado, eu não sei se o senhor acompanhou o depoimento do delegado que esteve lá na Câmara. Eu estive com as conselheiras tutelares que acompanharam, a forma como elas cortaram o órgão sexual dele em casa. Elas cortaram, um médico depois leu o depoimento delas, elas cortaram o canal da urina, deputado. E ele ficou 1 ano sem o pênis. Nossa. Todas as vezes que aquele menino ia fazer xixi, ele sentia muita dor. Muita dor. Esse menino gritava para fazer xixi e ninguém escutou o choro dele uma única vez. Uma única vez. Mas a gente tem 2 vítimas naquela história, deputado. A gente tem o Juan e tem a menininha. E a menininha sobreviveu. E eu estou acompanhando a menininha. E eu estou apaixonada por ela, deputado. Eu até quero mandar um abraço. Ela está morando lá no Acre. A menininha, porque as 2 mulheres, uma tinha um filho e a outra tinha uma filha. E elas fogem do Acre. E a menininha, deputado, o pai dela já tinha ganhado ação na justiça para ficar com a menina. E o pai estava, acho que uns 2 anos, rodando o Brasil atrás da menina. E aí a gente vê as falhas da justiça. Sim. Ele era obrigado a dar pensão para a menina, tendo a guarda da menina. E tudo que ele pedia é que quebrasse o sigilo bancário da onde a mulher estava sacando o dinheiro. E o juiz não quebrava o sigilo bancário da onde ela estava sacando o dinheiro. Porque se quebrasse, a polícia chegaria lá e recolheria a menina. Houve algumas falhas aí no processo. E elas ficavam mudando de lugar, né, deputado? E aí, eu vou lhe contar uma coisa muito, muito, muito delicada e que nos faz mover em amor, deputado. Quando aconteceu o caso e que elas foram presas, a menina assistiu ao assassinato. Porque elas matam o menino, né? E elas se esquartejam, cortam um pedaço do menino. E a menina estava dentro de casa. Elas dizem que a menina estava dormindo, mas a menina estava acordada. Quando elas são presas, parte do corpo do menino estava lá no bueiro e as outras partes do corpo estavam em mochilas dentro de casa. Aí a polícia chega e chama o conselho tutelar para pegar a menina. A conselheira tutelar que chegou lá na hora, que estava de plantão, quando a conselheira tutelar chegou, a polícia estava pegando os pedaços do corpo do menino, que estava em diversas mochilas, e colocando num único lugar para a perícia. E a menininha assistindo isso. Meu Deus. Ela tinha 7 aninhos. Meu Deus. Aí a conselheira tutelar chegou, abraçou a menina assistindo aquilo tudo. E a conselheira tutelar pegou a menina e colocou no carro. Escuta só, deputado, essa cena. E a menininha muito agitada. A menininha fazia isso, deputado, ó. Minha tia matou Juan, minha tia matou Juan, minha tia matou Juan. Mas ele merecia 7 anos. A conselheira tutelar nunca tinha visto aquilo, ficou assustada, abraçou a menina no banco de trás e o motorista dirigindo, ela falou assim, calma, eu não vou falar o nome da menina. Sim. Não, nenhum menino, ninguém merece morrer. Ele não merecia morrer. Ela disse, merecia, ele era menino. Ele merecia morrer porque era menino. Meu Deus. Bom, deputado, a menina vai para a delegacia, faz sua ocorrência, ela vai para um abrigo, aí sai na imprensa, o pai dela lá do Acre ouve a matéria, é localizado e vem para Brasília para ver a menina. A menina odiava ministra, o pai. Vou só te interromper, ministra.
porque vai cair a live, eu vou ter que reiniciar novamente, tudo bem? Tá. Tá? Tudo bem. Só um segundinho, porque deu 1 hora aqui do Instagram. Vai lá, eu preciso contar essa história para você. Isso, para a gente encerrar. Bom, pessoal, retornando aqui, aguardando a ministra entrar novamente na live. Peço desculpas a todos, né, que estavam acompanhando, mas infelizmente pelo Instagram não tenho o que fazer. É 1 hora só de live, então nós tivemos que encerrar, mas vou aguardar a ministra retornar para que eu possa, para que a gente possa concluir e ouvir aí o relato da ministra que estava falando sobre esse caso do menino Juan. É um caso aí que chocou o Brasil todo. Infelizmente a mídia, a grande imprensa acobertou, não falou. É o caso aí dessa dupla de lésbicas que vieram primeiramente a decapitar, como a ministra estava contando, o menino, e depois vieram a tirar a sua própria vida, e, inclusive fazendo isso na frente desta outra criança. Estou aguardando aqui a ministra entrar novamente. Peço desculpas a todos vocês aí por ter que... infelizmente a live deu 1 hora, mas a gente vai retornar aqui aguardando a ministra entrar para que a gente possa continuar. São muitos temas aí e eu acho que já deu para você entender por que a ministra, ao mesmo tempo que ela é alvo de tanto ataque, de tantas críticas, tanta gente a odeia, o porquê que ela também é tão ovacionada, é tão querida, o porquê que as pessoas a querem tão bem, justamente por estar aí na linha de frente, colocando o dedo na ferida, denunciando e mostrando a verdade para a população. É por isso que a ministra da querida pela sociedade brasileira, é tão querida pela população, porque ela está colocando o dedo na ferida e mostrando para a sociedade, mostrando para as pessoas aquilo que antes ninguém tinha coragem de mostrar. Aquilo que ninguém tinha coragem de mostrar, e a ministra tem denunciado, tem atuado fortemente justamente para evitar de que casos como esse do menino Juan venham a acontecer novamente. E o papel da sociedade, como a ministra vinha colocando, é fundamental para que a gente consiga salvar vidas, para que a gente consiga salvar vidas no nosso país. Ministra, desculpa, infelizmente deu 1 hora. Eu espero que as pessoas continuem aí ouvindo. Eu sou chorona, deputada. Dizem que eu sou a ministra que mais chora. Mas não tem como a gente não se emocionar. Quando é criança, não tem como não chorar. Terminando a história do menino Juan, deputado. Quando a menina é levada para a delegacia, que ela fala que Juan tem que morrer porque é menino, nesse momento, deputado, fica muito caracterizado que este é um crime movido pela ideologia de gênero. Sim. A neutralidade do gênero, tá entendendo? Com certeza. Então, assim, a gente tem que lembrar muito dessa história. Até a forma que foi acobertado pela imprensa, né, ministra? Por não quererem falar, porque justamente era uma dupla de lésbicas. Então, não quiseram falar, não quiseram colocar o dedo na ferida e mostrar isso para o país. Sim, e dizendo o seguinte, gente, nós tem aí muita lésbica, gay, que criam crianças com carinho, com amor, não é porque elas eram lésbicas, é diferente, é porque elas tinham uma influência da ideologia de gênero, que é outra coisa, totalmente diferente, que é a neutralidade do gênero, é outra coisa. Por favor, movimento gay aí nos entenda, nós não estamos falando da lésbica, nós estamos falando dessa ideologia do gênero, que é outra coisa que faz mal, inclusive, ao movimento gay. Que coloca, inclusive, em xeque, porque essa ideologia fala que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica. Essa é uma ideologia doida, do cão. E essas mulheres eram influenciadas por essa ideologia. Com certeza. Vejam só. Aí deixa eu só te contar o que é o amor. Vamos falar agora de amor, não de ideologia. Quando esse pai chega para ver essa menina, a menina não quer ver o pai. Porque ela odeia homens. Ela odeia o gênero masculino, tá?
E aí o que acontece, deputado? O que acontece com a menina? As assistentes sociais e conselheira começam a falar, mas o teu pai te ama. Não quero, não quero, não quero. Ele me faz mal. Ela só dizia isso. Ele me faz mal, eu não quero vê-lo. Ele chega na delegacia 2 anos sem ver a menina. 3 anos. Porque aí ele chega com uma vontade de abraçar a filha. Resultado, deputado. Ela chega, ela olha para o pai e não quer se aproximar. E aí acontece uma coisa, ele se sente frustrado. Ela fala, você não é meu pai. Você não é meu pai. E aí ele lembra de uma coisa que ele fazia quando ela era pequenininha. Ele abre a mão, longe, porque ela não quer ficar perto dele. Ele fala o seguinte, olha só, o M da sua mão é igual ao meu. Ele é um homem muito simples. Ele é um homem muito, é um segurança que mora lá no interior do Acre. Olha, o M da sua mão, papai colocava a sua mão junto com a minha, com a sua. A nossa mão é igual. Deputado, a memória dela, o que é o amor? Na hora, ela lembrou, ela ficava olhando para ele, ela abre a mãozinha, começa a olhar, e ele com a mão estendida. Ela olha a mãozinha dela e olha a mão dele. Olha a mão dela, olha a mão dele. Naquele momento, a psicóloga fala que ela recupera uma memória perdida, que fizeram uma lavagem cerebral nela. O que salvou foi essa cena, deputado. Sim. O amor, o amor. E aí os psicólogos daqui de Brasília começaram a lidar com esse reencontro, Foi 1 mês de reencontro e ela descobriu lá no fundo do coração que ela sempre amava o pai e que ela esperava esse pai para salvá-la, porque ela sofria com as mulheres lá. E ela está morando com o pai e foi lindo o reencontro. E ela me manda vídeo todo dia. Ela foi recebida na casa do pai com balões. Os vizinhos organizaram uma festa. Ela está muito feliz lá com o pai. Mas ela é uma sobrevivente. E ela tem que ser acompanhada, porque o que ela viu ali naquela casa, deputado, ela vai precisar ser acompanhada o resto da vida. Com certeza. Então, quantas crianças estão vivendo, deputado, hoje, vítimas de ideologias nefastas, que a gente vai precisar ter a coragem de falar, deputado. Ah, mas a senhora tem o protocolo do cargo, a senhora tem que ter cuidado com o que a senhora fala. Peraí, gente. Se eu assumir esse cargo para me omitir, eu entrego, deputado. Com certeza. Eu entrego. Eu assumi esse cargo para proteger crianças. Eu não posso deixar de ser voz. Eu estou ali como gestora de uma pasta. Mas não posso deixar de ser voz das crianças também. Então, deputado, tem muita coisa para fazer. Quer ver uma coisa que eu nunca vou parar de falar, deputado? Ainda temos crianças no Brasil que morrem em nome de cultura. Sim. O senhor sabe, o senhor me acompanhou. O senhor conhece a minha filha, que ela, afinal, aliás, lhe ama muito. O senhor me acompanhou a minha história, as nossas histórias. O senhor me ajudou a aprovar a lei lá na Câmara para acabar com o infanticídio em algumas áreas indígenas. Como é que eu vou me calar? A senhora é ministra, te cala, não fale. Vou continuar falando. Ajudar um povo indígena a superar isso. Porque as mães indígenas sofrem, elas amam seus bebês, elas não querem matar seus bebês. E aí, deputado, eu quero ser gestora de uma pasta, mas quero continuar sendo voz das crianças. E não é só da criança que já nasceu, quero ser voz da criança que está por nascer. A senhora é ministra da mulher, não pode falar contra o aborto. Ou, se eu não puder falar contra o aborto, eu entrego essa pasta. Não preciso desse emprego. Não preciso. Mais de 50% dos nascidos vivos são mulheres. Então, como que a senhora não vai falar? Mas que tá, deputado? O maior massacre de mulheres é no aborto. Se eu sou ministra da mulher, eu tenho que defender essas mulheres que estão sendo assassinadas na barriga da mãe. É óbvio. Com certeza. É óbvio. Então, assim, se eu não puder falar que sou contra o aborto, tem algumas coisas, deputado, que por eu ser ministra, eu não posso falar. Peraí, sou contra o aborto e vou falar. Falo com Jesus. Vou continuar falando isso. Vou continuar falando que Jesus sobe em pé de goiaba. Aí sobe.
Ele sobe em pé de goiaba, ele sobe em pé de manga, sobe em pé de açaí, sobe até em pé de pinhão, viu aí, ó, pessoal do Paraná? Jesus sobe em pé de pinhão. Vou falar da minha fé, não vou negar nunca o Senhor da minha vida. E não sou louca por isso. Não sou louca. Agora, respeito a laicidade do Estado. Não tem um ato normativo que eu assinei como ministra que a religião está lá. Não tem uma política pública que eu estou construindo que é religião. Eu respeito. Quando eu entro naquele gabinete, eu sou gestora de uma pasta. Mas meu Jesus não fica do lado de fora, não. Ele entra no meu coração comigo. Ele está sentadinho comigo o dia todo. Oxi, ou vocês acham que eu vou pôr Jesus do lado de fora? Vou não, Jesus está aqui dentro. Não nego a minha fé, deputado. Se tiver que negar minha fé, eu entrego o cargo. E o presidente sabe disso. E todo mundo sabe disso. Bom, não nego a minha fé. Vou continuar falando que sou contra o aborto. Vou continuar defendendo criança do infanticídio indígena. Vou continuar falando contra a ideologia de gênero. Vou continuar falando. Atenção, deputado. Agora começa uma briga aí, meu Deus do céu. Ixi, agora eu não sei o que vai ser da minha vida. Vou continuar falando que sou contra os jogos de azar. Vou continuar falando que sou contra a legalização das drogas. Não vou me calar, deputado. É família. Você acha que legalização dos jogos de azar vai ajudar a família aonde, deputado? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Aonde? Eu até posso, deputado, ser voto vencido. Ok. Vai aprovar o Congresso Nacional? Ok, aprove lá. Mas não com a minha anuência. Não com a minha participação. Pronto. E nem com a minha. Com certeza no Congresso nós vamos lutar muito para impedir o avanço desse tipo de agenda que é um atentado contra a família brasileira, é um atentado contra tudo aquilo que a gente sonha e almeja ver acontecendo no nosso país com esse novo governo, esse novo tempo que nós estamos vivendo. Há um caminho muito longo pela frente. Espero que a ministra fique passando esses 4 anos, que ela fique pelo menos mais 4 anos aí à frente dessa pasta, né? Ou que assuma alguma outra missão, né? Porque a ministra... Deputado, acho que 4 anos está bom demais, deputado. Deixa eu descansar um pouquinho. Deputado, a gente trabalha demais. Sim, como a gente trabalha, deputado, descansar um pouquinho. Não tem descanso, ministra. A gente perdeu muito tempo nos últimos anos e nós temos que virar essa página agora e correr contra o tempo, para recuperar o nosso país, recuperar essa nação. Há um desafio muito grande, a senhora deixou muito claro isso pela frente. Nós temos que mudar as nossas prioridades nas nossas políticas e nós sabemos que não vai ser do dia para a noite, mas com o apoio da sociedade, com o apoio da população. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu essa live, ministra, todo mundo que nos critica, que criticam a senhora e que me criticam também pelas redes por conta da nossa atuação, principalmente por defender bandeiras claras de valores, de princípios que são inegociáveis para nós, com certeza para muitos, depois de assistirem essa live, de verem tudo que, todas as feridas que a senhora mexeu e que está mexendo, vão conseguir compreender melhor, um pouco melhor a sua missão e a importância do seu trabalho, e com certeza até mudar a visão às vezes tapada, que criaram com relação ao trabalho que a senhora vem desempenhando hoje, de forma majestosa, porque a senhora não falou, mas eu posso falar, como legislador, sou eu que voto o orçamento, da União. O seu ministério é um dos ministérios com o menor orçamento, com o menor orçamento, pequenininho. E o que a ministra tem feito é, de fato, um verdadeiro milagre, e tem conseguido, graças ao seu trabalho, o poder de convencimento dos demais ministros, fazer junto de outros ministérios aquilo que ela não consegue desenvolver no seu ministério justamente por conta desse orçamento pequeno. Mas nós vamos trabalhar, ministra, nesse ano. Eu já pedi ao meu partido para que me coloque na comissão mista de orçamento. Vamos ver se eu vou conseguir também estar lá. E a senhora sabe que pode contar comigo 100% na Câmara dos Deputados,
Comissão de Seguridade Social e Família, CCJ, Educação, Comissão da Mulher. Eu sou membro aí de mais de 20 comissões. O ano passado fui o segundo deputado do Brasil que mais ajudou o governo do presidente Jair Bolsonaro. Só fiquei atrás do nosso amigo, o deputado Carlos Jordi, lá do Rio de Janeiro. Um abraço para ele. A senhora sabe que pode contar conosco, o presidente pode contar conosco, e nós vamos trabalhar muito para que, de fato, a gente consiga, ir até o final desses 4 anos, já poder mostrar para a sociedade brasileira um novo país, um novo Brasil. Vamos vencer essa pandemia, estamos vencendo. São muitos brasileiros que já foram curados, muitos que estão se recuperando, e nós vamos sair dessa pandemia, com certeza, mais fortes do que nunca, a nossa nação ainda mais unida, e vamos conseguir mudar o nosso país. Conte comigo, viu, ministra? Amém. Deputado, obrigada, obrigada, e obrigada por ter me trazido aqui na sua live, mas eu quero encerrar dizendo para os seus seguidores, povo do Paraná, do orgulho que a gente tem de ter o senhor no parlamento. Agora, deputado, eu tenho a noção, assim, de como grande é o seu trabalho. Eu represento o Brasil em diversos fóruns internacionais, né? Eu viajo muito, são 8 pastas, eu tenho que viajar muito para representar essas pastas lá fora. E como o senhor é reconhecido lá fora, deputado, porque essa luta em defesa da família não é só no Brasil. Nós temos inúmeros países que estão atuando fortemente. E a sua luta é reconhecida lá fora. Os movimentos pró-vida, pró-família lá fora, conhecem muito o seu trabalho. E eu preciso fazer esse registro. Tem muita gente lá fora que copia os seus projetos de lei para apresentar em seus países. O senhor sabe disso. Sim. Deixa eu dizer uma coisa que talvez os seus seguidores não sabem. Se o senhor fosse aceitar, fala aí, todos os convites de palestras que o senhor recebe para fora do Brasil, eu acho que o senhor não trabalharia mais. Palestras no mundo todo, nos estados todos. Tem gente que... Nossa, convite para todo dia. Porque assim, deputado, as pessoas perceberam o seu trabalho, como o seu trabalho é sério, e eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por sua família. E é aquele deputado, gente, que chega no plenário com o bebezinho dele no colo. E tem orgulho de mostrar os filhos para o mundo. Orgulho de andar desfilando na Câmara com a esposa dele do lado. De mostrar a família para todo mundo. E é uma honra, deputado, tê-lo como parceiro. E obrigado por o senhor estar se doando, sendo fiel, desde o primeiro dia, às suas bandeiras, às suas pautas. E nós temos muito para fazer. A pandemia vai passar. E essa pandemia vai nos fazer mudar muita coisa, deputado. Os dados que estão aí, que estão aparecendo, nós vamos ter que mudar muita coisa no Brasil. Conte comigo. E obrigado por disponibilizar o seu mandato para que esse ministério, nosso ministério, também possa fazer muita coisa. Deus te abençoe, deputado Diego Garcia. Amém. Mas assim, mais que um parlamentar, eu tenho um irmão, um amigo, um parceiro. Que Deus te abençoe, você, sua família e toda a sua equipe. Que Deus abençoe o meu estado, o estado mais lindo do Brasil. Mas não deixe o povo da Bahia e Sergipe descobrir isso, não. Que Deus abençoe vocês grandemente. Ministra, eu quero só propor para a gente encerrar de uma forma diferente essa live, né? Propor para a gente encerrar essa live fazendo uma oração pelo nosso país. Eita, pode ser? Que agora as feministas matam nós. Ó, gente, mas esse perfil aqui não é oficial, não é do Estado, é um perfil pessoal meu e do deputado. E o Estado é lá que a gente pode orar, né, deputado? Com certeza, você ora nós por podemos mim? orar. Você ora por mim? Oro sim. Dizer para todos, né, que estão acompanhando pelo Instagram, já vamos deixar essas 2 lives aí salvas no Instagram e também no nosso canal no YouTube e pelo Facebook, pela página no Facebook. Então acompanhe o nosso trabalho aí, vamos trabalhar em conjunto com a ministra e assim que tudo isso passar, as atividades voltarem ao normal na Câmara. Olha, uma coisa interessante, ministra, só antes da gente fazer essa oração. Eu iria fazer esse levantamento, mas acabou passando e eu não fiz. Mas, se eu não me engano, a senhora, dos ministérios mais importantes, o qual o da senhora está incluso, foi
um dos únicos ministros do presidente Jair Bolsonaro que não foi convocado em momento algum pelos parlamentares, nem na Câmara e nem no Senado. A senhora ia espontaneamente convidada e todos os parlamentares silenciavam, se calavam. Quem te critica são os heróis aí do smartphone, do tablet, do Face, do notebook. Mas ninguém tinha coragem sequer de apontar o dedo, de te atacar, justamente por conta de tudo isso que a senhora retratou aqui também nessa live. A pauta nos une, deputado. Isso. Por mais que criticam, todos eles têm uma criança em casa. Isso. Todos eles têm um idoso em casa. Essa nossa pauta é a pauta de todo brasileiro. Então a pauta é muito preciosa. E eu fico muito contente com isso. Porque no fundo, brigam, mas no fundo, todos eles querem proteger a família, deputado. Isso. Só um recadinho para quem está nos acompanhando. Vamos deixar aqui uma coisa clara. O deputado Diego Garcia, ele é católico. Isso. Eu sou evangélica. Isso aqui, gente, é incrível. Essa unidade das religiões. Isso também foi uma outra coisa que nós dois conseguimos ali fazer no Congresso Nacional, unir os católicos e os evangélicos em muitas pautas. E é uma honra, deputado, ser sua irmã em Cristo. É uma honra, viu? Obrigado, ministra. Eu digo mesmo e quero orar por você, pela sua vida, pedir a Deus nesse momento que possa abençoar a nossa ministra Damares e na pessoa dela, toda a sua equipe, todos os seus secretários, todas as direções dentro de cada secretaria, coordenações de trabalho. Na pessoa da ministra, quero pedir a Deus nesse momento também por cada ministro do nosso país, por todas as autoridades constituídas, em especial o nosso presidente Jair Bolsonaro. Quero pedir a Deus nesse momento, ao nosso Deus que é todo-poderoso, que conhece todas as coisas, que sonda os corações, que vem em socorro, em auxílio das nossas crianças, das nossas famílias, dos nossos idosos, das mulheres e de todos aqueles, Senhor, que nesse momento precisam do teu socorro, do teu amparo e da tua proteção. Quero pedir, Senhor, que o Senhor continue iluminando a vida da nossa ministra Damares Alves, para que ela continue tendo toda a sabedoria que vem do alto, que ela continue tendo as inspirações para que ela possa propor, sugerir e continuar criando, Senhor, a cada dia mais políticas públicas, programas dentro da sua pasta e sugerindo a outras pastas também programas que possam vir de encontro às necessidades desta nação, desse país. Nós sabemos que é um tempo, mas nós pedimos, Senhor, que cada dia seja, de fato, dias produtivos e que a ministra, tudo aquilo que ela pôr as mãos, aonde ela pisar com a planta dos pés, que o Senhor seja o grande protetor dela, o grande guarda dela, o grande defensor. Nós sabemos, Senhor, o quanto ela necessita do teu socorro e do teu auxílio. Por isso nós te pedimos agora a força que vem do alto, a força do teu Espírito Santo sobre ela, sobre a sua equipe, e pedimos dar a ela toda a sabedoria para que continue, enquanto ministra desta nação, desse país, tendo todo o discernimento, tendo toda a sabedoria, toda a prudência, mas ao mesmo tempo toda a coragem, toda a ousadia para continuar sendo essa profetisa. Amém. Essa profetisa dentro dessa pasta nesse tempo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida da ministra, pela sua equipe, e pedimos a Deus, Senhor, que o Senhor aguarde e a livre de todo o mal e perigo, que assim seja. Amém. 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 Obrigada, deputado. Obrigada por gastar esse tempo precioso comigo. Que Deus te abençoe, abençoe meu Paraná, abençoe o senhor, sua família, todos os assessores. Obrigado, ministro. Um abração para a senhora, um abração para toda a sua equipe, todos os seus secretários. Que Deus abençoe e ilumine muito, viu? Eu estou aqui com o coração, porta do gabinete. Tenha nosso gabinete como uma extensão do seu lá na Câmara dos Deputados. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Deus abençoe. Amém.